Muito bem, vamos fazer a nossa questão comentada de uma banca que não é uma banca de renome nacional, chamada IBAD, mas de um assunto que é um assunto frequente em qualquer edital, que é pronome. E o IBAD, em 2018, fez a seguinte questão. Observe as duas frases. O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões. O apagador de vulcões ficou zarulho. Elas foram corretamente unidas em: o apagador de vulcões ficou zarulho no olho o qual o diabo cuspiu. Letra B. O apagador de vulcões, cujo diabo cuspiu no olho, ficou zarulho. Letra C. O diabo cuspiu no olho aonde o apagador de vulcões ficou zarulho. Letra D. O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, onde ficou zarulho. E letra E. O apagador de vulcões, em cujo olho o diabo cuspiu, ficou zarulho. Se lê tudo muito parecido, a sua cabeça dá um nó. Eu quero que você faça uma pausa na sua tela e, seja por eliminação, ou por conhecimento prévio, ou querendo arriscar de ouvido, veja o que você marcaria para a gente comentar e relembrar algumas coisas aqui. Olha só, essa é uma questão que, mesmo sem citar nome, envolve o conhecimento de pronome relativo. E aí, uma das coisas que nós temos aí na tela, olha aí, é a letra D de dado, que não é a resposta, que tem o pronome relativo onde, assim como a letra, tem uma outra também que tem um parecido, que tem o aonde. Então você está vendo que tem o onde na letra D de dado, e você tem na letra C de casa o aonde. Cuidado com o uso desses dois pronomes relativos. Eu só estou lembrando a quem já sabe e informando a quem nunca soube ou já esqueceu que os dois pronomes relativos, onde e aonde, eles até são confundidos com advérbios de lugar, porque eles só estão corretos quando eles retomam substantivos que indicam lugar. Tá? Se você acha que isso é um advérbio de lugar, o onde e o aonde só estão corretos quando ele estiver retomando algo que seja lugar. E um detalhe para o seu uso em texto. Toda vez que o onde for usado, no lugar dele cabe o em que. E o em que retoma lugar ou o que não é lugar. Da mesma forma que o aonde, ele por sua vez, não é substituível pelo em que. Ele é substituível pelo a que. A partir do momento que esse a de aonde é o a de aqui. Então, se eu digo assim, o sítio em que passou o fim de semana é enorme. O sítio em que passou o fim de semana é enorme. Esse em que tem essa preposição em função disso aqui, ó. Você passa o fim de semana em um sítio. Então, o pronome que retoma o substantivo sítio, que indica lugar. Então, se isso aqui indica lugar, eu posso colocar o sítio onde passou o final de semana. Vai lá na tela. O diabo, letra D de dado, cuspiu no olho do apagador de vulcões, onde ficou zarulho. Ué, eu não vou dizer que ele ficou zarulho no vulcão. Então, onde está mal colocado aí. Por exemplo, a cidade a que se dirigiu fica no sul. A cidade a que se dirigiu fica no sul. Eu tenho aqui um que precedido de um a. Por quê? A pessoa que se dirige, ela se dirige a. Então, se ela se dirige a, e ele se dirige a essa cidade, se cidade é lugar,
eu vou dizer a cidade aonde se dirigiu. Então, o onde e o aonde. Para você não errar, é melhor que você use o em que e o aqui. Porque se não for lugar, está errado. E aí, se você volta à letra C de casa, olha lá. O diabo cuspiu no olho, aonde o apagador de vulcões ficou zarolho. Como é que você fica zarolho em um olho? Esse aonde, quando eu falo em lugar, é lugar ambiente físico, ambiente espacial. Então, não é a letra C de casa e não é a letra D de dado. Bom, das que sobraram, a letra B de bola tem o cujo e a letra E de égua tem o cujo. Se você erra muito onde, você tem excesso de intimidade com ele, o problema do cujo é um problema mais sério porque a gente não tem o hábito de usar o pronome cujo. A palavra cujo, ela não faz parte do seu vocabulário cotidiano. A menos que você use aquele célebre. Olha, o dito cujo está aí, ó, mas isso é coloquial. Isso não é norma culta. Né? Então, o pronome cujo, para que ele esteja correto, ele estabelece uma relação que a gente chama de uma relação de posse. Então, quando eu digo assim, a mulher cujo escritório fica ao lado é viúva. A mulher cujo escritório fica ao lado é viúva. Bom, primeiramente, esse cujo é masculino para concordar com o escritório. A palavra cujo, ela sempre concorda com o que está depois. Cuja família, cujos filhos, cujas cidades, e assim por diante. Segundo, isso aqui é posse, porque eu digo assim, aquela mulher, o escritório dela, ou seja, o escritório da mulher que é viúva, fica ao lado. Então eu tenho o escritório da mulher, o escritório dela, lá na tela. A resposta é a letra E. O apagador de vulcões, em cujo olho o diabo cuspiu, porque o diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, como está lá no enunciado, na primeira frase. O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões. Ou seja, o diabo cuspiu no olho dele. Então, se tem uma ideia de posse, é em cujo olho o diabo cuspiu. Tomara que você tenha marcado a letra E. Se você não marcou, vai lá na tela. O problema da letra que tem o cujo, a outra que tem a palavra cujo, que é a letra B, o apagador de vulcões, cujo o diabo cuspiu, aqui. Eu disse que o cujo concorda com a palavra que está depois. Esse pronome cujo, ele nunca pode ser seguido de artigo. Então, a mulher cujo os filhos, não. É a mulher cujos filhos. A pessoa cuja a renda, não. A pessoa cuja renda. Tá? E a letra A, que nós não comentamos, olha a letra A. O apagador de vulcões ficou zarolho no olho no qual o diabo cuspiu. Não é no olho o qual. Porque se o diabo vai cuspir, ele vai cuspir em algum lugar. Então, é no olho no qual o diabo cuspiu. Então, esta foi uma questão de pronome que nós revimos. Se você precisa um pouco de teoria, algumas pessoas já têm concursos em mente, outras estão esperando. No momento em que eu estou gravando essa questão, nós estamos aqui na expectativa do edital do concurso do TJ de Minas, a primeira instância. Então, se você entrar no nosso site, www.ivaonline.com.br, você pode procurar lá um curso chamado TJ de primeira instância. Ele é um curso teórico. E nesse curso teórico, nós vamos passear por toda a teoria, ainda que você não vá fazer o concurso TJ. Nesse curso, nós vamos falar de pronome. Vamos falar de pronome relativo,
com detalhes, não só essa pincelada. Então, se você vai fazer o TJ, mesmo que o edital neste momento não tenha saído ainda, ou se você não vai fazer, teoria é teoria sempre. Então, como o curso é recente, www.ivalonline.com.br